Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre características da reportagem, sobre o que é lead e os tipos de pirâmide, que são uma forma de organização do texto. Vamos lá, reportagem no jornalismo é a grande notícia e quase sempre é a notícia mais importante, seja no jornal, na revista, na televisão, no rádio ou no cinema, quando é um documentário, né? Essa reportagem ocupa o primeiro lugar da cobertura jornalística. E toda reportagem é uma notícia, mas nem toda notícia é uma reportagem. Isso quer dizer que a notícia não muda de natureza, mas ela muda de caráter quando ela evolui para a categoria de reportagem. Reportagem é uma espécie de notícia que, por ter suas próprias regras, alcança um valor especial. Enquanto a notícia nos diz no mesmo dia ou então no dia seguinte se o acontecimento entrou para a história, a reportagem nos mostra como isso se deu. A notícia, ela se esgota no anúncio. A reportagem, ela só se esgota no desdobramento desse anúncio, na sua pormenorização, no amplo relato dos fatos. O salto da notícia para a reportagem se dá no momento em que é preciso ir além da notificação. A notícia deixa de ser sinônimo de nota e vai trazer o detalhamento, o questionamento de causa e efeito, a interpretação e o impacto que adquire uma nova dimensão narrativa e ética. Com essa ampliação do âmbito, a reportagem atribui à notícia um conteúdo que privilegia as versões. Se uma nota que é dada no jornal é só uma versão, a reportagem é a soma de diferentes versões daquele mesmo acontecimento. A reportagem é uma notícia, mas ela não é qualquer notícia. Ela impõe um avanço, né? Ela só existe se a gente tem uma multiplicidade de versões, ângulos e questionamentos. Nela, o repórter é o agente autodelegado da sociedade. Ele questiona todas as dúvidas possíveis em relação àquele assunto. E a reportagem, ela parece exercer esse poder de autodelegação, mas ela não é opinião. A reportagem, ela expõe as circunstâncias sem tomar partido, e a opinião, ela reúne circunstâncias e ideias para se tomar uma posição. E a reportagem, ela está na essência do jornalismo, assim como a notícia, porque no jornalismo são as versões que contam. E é fundamental ouvir todas as versões de um fato, para que a verdade seja apurada e para que não seja aquela verdade que apenas se pensa que é, e sim aquela verdade que a gente consegue demonstrar, comprovar. E a reportagem ela mudou muito com o tempo, né? E os repórteres também. A improvisação deu lugar à pesquisa. O aventureirismo deu lugar à organização, ao método, e a coragem abriu espaço para a sabedoria, o individualismo foi substituído pela equipe e o empirismo evoluiu para a sistematização. Claro que aquele espírito de investigação e curiosidade do repórter, isso se mantém, mas foi criada uma rede mais sistematizada para se escrever reportagens. E é a reportagem que estabeleceu o padrão de maior parte do jornalismo moderno. Alguns veículos eles são referência em reportagem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o The New York Times, na França, Le Monde, na Inglaterra, The Times e no Brasil, o Jornal do Brasil. São veículos que são caracterizados por reportagens fortes, embasadas, são veículos que têm uma credibilidade muito grande por isso. Agora vamos falar da estrutura da reportagem. A estrutura da reportagem, ela não se limita a uma notícia, mas várias notícias. Dentro da reportagem a gente tem várias notícias. É a exploração de todas as possibilidades de um acontecimento. A notícia, ela pode trazer uma visão incisiva e crítica que ajuda o julgamento daquela situação. Ela pode reunir tantos indícios e consistências que permitam um conhecimento adequado das coisas. E a multiplicidade de funções do jornalismo gera vários gêneros jornalísticos.
A reportagem é um gênero, assim como a notícia é um gênero, e também existem outros gêneros, como o editorial, que é a parte que o próprio jornal dá sua opinião sobre algum assunto. A entrevista é outro gênero. O feature, que é quando a gente aprofunda algum assunto, busca uma outra dimensão daquele assunto, mas uma coisa assim atemporal. Não precisa estar linkado com o acontecimento naquela hora ou naquele momento em que aconteceu. Pode ser uma coisa atemporal. Colunismo também é um gênero, e esses gêneros eles se subdividem em especializações por assuntos. Então, por exemplo, a gente pode ter uma análise política, econômica, pode ter um colunismo esportivo, político, a gente pode ter crítica de teatro, de cinema, a gente pode ter notícias locais, nacionais, internacionais. E da mesma forma, a gente pode ter reportagem política, reportagem econômica, reportagem esportiva, reportagem geral, policial e científica. Na verdade, não só científica, né? Várias outras editorias entram aí também. Mas como a reportagem se divide? Há diferentes tipos de organização da reportagem, mas a maioria delas se divide em título, primeiro parágrafo, cabeça ou lead, e desenvolvimento da história, narrativa ou texto. O título, ele corresponde à síntese, ao anúncio do fato em si. O primeiro parágrafo corresponde ao clímax, ao principal da notícia, né? E toda a carga de interesse, impacto está ali. A cabeça é como se fosse esse primeiro parágrafo na televisão. É quando o apresentador lê alguma coisa que antecede a notícia, ele vai dar uma introdução a essa notícia. E lead é esse primeiro parágrafo mesmo, que contém normalmente aquelas 6 respostas principais que a gente tem que procurar responder toda vez que escreve uma notícia. Na reportagem também é assim. E depois o desenvolvimento corresponde ao resto da história. A cronologia dos acontecimentos, a sua pormenorização, a narrativa dos fatos. Então vamos falar mais sobre o lead. O lead é normalmente o primeiro parágrafo, a cabeça do apresentador. É a técnica de relatar o que há de principal nos acontecimentos logo na abertura daquele assunto. Antigamente, os jornalistas usavam uma técnica que se chamava nariz de cera. Era para preparar o leitor para entender aquele assunto antes de começar a notícia de fato. Mas se percebeu que o nariz de cera ele é totalmente dispensável. Ele não trazia nenhuma informação importante, né? Então, hoje, normalmente, nós não utilizamos esse nariz de cera. A gente começa direto com o lead, o primeiro parágrafo. Ele requer que o repórter responda nesse espaço as perguntas clássicas da notícia: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Mas não pense que a simples resposta a essas questões vai ser a chave de tudo. É que o interesse pela notícia, pela reportagem, não se resume a responder burocraticamente essas 6 perguntas. A gente precisa de um pouco mais, né, para organizar a nossa notícia, a nossa reportagem. A gente precisa de uma linguagem direta, exposição clara dos fatos, fidelidade a esses fatos, veracidade. Sem isso, o público não vai interessar por essa notícia. E a gente tem algumas formas de estruturar as notícias, e as mais comuns são pirâmide invertida. Na pirâmide invertida, a gente usa a ordem decrescente de importância dos assuntos. B. Na ordem cronológica, a gente usa a sequência lógica dos fatos após o registro inicial daquele que é o ponto mais relevante. Então, mesmo na ordem cronológica, a gente coloca o que é importante primeiro e depois a gente segue a sequência lógica dos fatos. E C. Clímax e remate incisivo. É um tipo de pirâmide invertida, utilizando também a ordem cronológica. Pirâmide invertida. Na pirâmide invertida, a reportagem ela é elaborada a partir do clímax, da parte mais importante daquela notícia. E a ideia é causar impacto no leitor, como se ele tivesse levado um soco. O repórter constrói a história segundo um esquema de seleção de ordem de importância.
Esse método dá mais liberdade de ação para quem vai diagramar aquele texto no impresso. Ele facilita a disposição visual das matérias e permite uma exposição tão clara quanto formal dos fatos. Já na pirâmide normal, na reportagem tipo cronológica, o acontecimento ele é narrado na forma sequencial, a partir de um primeiro parágrafo, com o necessário destaque de importância ao que é mais importante na notícia, e depois a narrativa cronológica, que é mais tradicional, ela vai se desenrolando, né? Isso acontece normalmente em histórias de interesse humano, em que o princípio lógico e uma conclusão lógica favorecem a compreensão do que está sendo relatado. Ele tem como base a narrativa simples, que tem começo, meio e fim. Já o tipo clímax remate incisivo, ele revela uma técnica de redação na qual o narrador usa sua astúcia para combinar os elementos de maior significado com os de pura sequência temporal. É uma mistura dos dois tipos de pirâmide anteriores. O repórter dá ao primeiro parágrafo o ângulo mais atual e dramático da história, depois ele segue a cronologia, rematando de maneira a não perder a atenção do destinatário na notícia. E nessas fórmulas, o lead e o sublead, porque a gente pode dividir o lead em dois parágrafos e chamar ele de sublead, eles funcionam como uma extensão do título, porque o título tem limitações, né? Tem um certo número de caracteres que a gente pode utilizar. Então a gente não consegue contar tudo no título, é preciso ter um lead e um sublead. Mas ele tem que concentrar o núcleo da informação. E o lead, ele cria um clima psicológico sem esperar pelo final da história. A ideia é compensar o atraso de 12 horas do jornal em relação à televisão, porque a televisão já contou aquele acontecimento ontem à noite, o jornal só sai de manhã. Então, quem vai ler o jornal já quer saber a notícia principal, não quer ficar sabendo de enrolações. E o lead ele busca conciliar uma narrativa lógica e natural, não deixando questões sem resposta. Uma relação evidente entre causa e efeito, linguagem acessível sem rebuscamento, um relato equilibrado, ponderado e lógico, uma disciplina de um método e o emprego invariável da terceira pessoa, a não ser que a primeira pessoa seja a única indicada naquela reportagem, no caso de uma reportagem extremamente dramática. Vamos falar um pouquinho sobre o sublead. O sublead é um recurso que se criou e se desenvolveu no Brasil, mais como padrão estético, para fortalecer visualmente o lead. Ele é um complemento do lead, né, um segundo parágrafo, mas ele é desnecessário como texto, ele é mais necessário como estilo para o diagramador. Ele opera como uma espécie de moldura do lead e pode ser até útil, mas ele não faz falta. Veja. A imprensa norte-americana, que primeiro atingiu o estágio do lead, não adota o o sublead. A imprensa brasileira inventou menos por exigência noticiarista do que por imposição estética. Seu efeito é apenas visual e, como objeto decorativo, é prescindível. Suponho que as perguntas tradicionais do lead sejam suficientes para conter a essência da notícia. Perdoe-me os diagramadores. Mais importante que o lead do ponto de vista do consumidor, só o título. Sem título atraente, o leitor não chega sequer ao lead. A notícia é como os homens, vale pelos títulos. Daí a necessidade de saber montar o lead exato de modo a permitir o título atraente. Lago Burnet. E se de um lado o lead elabora e aplica toda uma técnica de redação de ordem direta, por outro, ele pode levar uma linguagem e a um estilo de comunicação uniforme e monótono. O principal risco de usar lead em todas as matérias, escrever da mesma forma, é causar uma padronização excessiva do texto. Então, para evitar um texto muito igual, né, resultante dessa rigidez do lead, ordem direta, objetiva, lógica, concisa, há várias fórmulas. Por exemplo, sair da rigidez de um primeiro parágrafo ultradireto para o relato em cima do detalhe mais importante, dando à notícia uma hierarquia que dilua aquelas 6 respostas básicas. Ou então, a gente reduz o âmbito do primeiro parágrafo, criando um segundo parágrafo que o complemente, mas mantendo em ambos o principal da história, né, usando o sublead.
Outra possibilidade: começar a reportagem por um dado aparentemente lógico secundário, e que no desenvolvimento da história se verá a força que tem. E também é possível conciliar o impacto da informação com elementos de graça, ternura, humanidade, sem descambar para o ridículo, para o pieguismo ou para o mau gosto. Então é isso, gente. A gente precisa saber que uma reportagem é uma notícia ampliada que traz outras visões do fato, se aprofunda mais naquele acontecimento. A gente aprendeu aqui o que é lead, né? A estrutura da reportagem em pirâmide invertida, pirâmide normal e remate incisivo. E a gente também aprendeu que nem sempre a gente precisa usar esse lead muito certinho, muito objetivo, porque senão todos os nossos textos vão ficar iguais. Existem outras possibilidades. Essa videoaula foi baseada no livro Jornal História e Técnica, do Juarez Bahia. E na sala de aula a gente vai tentar identificar alguns tipos de lead em algumas reportagens.